acho que eu preciso me justificar pra vocês. Existe um motivo pelo qual não saiu o vídeo na semana passada. O primeiro deles é porque eu tava esperando o microfone novo chegar. O segundo é porque eu tava muito atarefada. Eu lancei encomendas e eu tava cheia delas, então eu tô passando o tempo todo trabalhando nelas. Por esse motivo, não saiu o vídeo aqui no canal. Provavelmente você que me acompanha é um trabalhador freelancer, seja na área do desenho, edição de vídeo, criação de música e etc. Cada vez mais pessoas estão optando por esse meio de trabalho, seja como fonte principal de renda ou uma forma de complemento para poder pagar as contas no final do mês. Muitos acabam vendo esse caminho como uma única possibilidade, já que arranjar um emprego está se tornando cada vez mais complicado. E de certa forma não é necessário investir muito para você começar, basta ter um canto no seu quarto que você já consegue oferecer serviços assim. O freelancer é uma boa opção para você que precisa levantar uma grana por fora do seu trabalho principal, ou de manter a renda até achar um trabalho fixo. De qualquer forma, oferecer serviço pode acabar te ajudando. Mas você sabia que o freela pode te matar? Calma. Eu vou explicar. O termo freelancer surgiu, acredite se quiser, lá na época dos cavaleiros medievais mercenários. Eles se colocavam a serviço daqueles que pagarem mais pelos seus trabalhos, se é que me entende, e a sua tradução literal ficaria em lanceiro livre, mas eu acho que freelancer é mais da hora de pronunciar. Um freelancer é um termo em inglês para definir um trabalhador autônomo. Ele capta clientes e entrega trabalho de forma independente. Ele não possui um vínculo contratual com a empresa ou a pessoa contratante, igual um CLT, por exemplo. Geralmente o serviço ele se limita a um pedido ou mais, dependendo da proposta. Mas geralmente é algo de pagamento único, no qual, ao definir o serviço prestado, o valor ele é gerado. O cliente chega e apresenta a proposta. O freelancer então avalia o pedido e gera um orçamento. Quando ambas as partes concordam, o serviço é executado baseado nos termos definidos no início. Ao finalizar, o pagamento é realizado e cada uma das partes segue o seu caminho. Muita gente pensa que o freelancer só serve para nomear artistas ou editores, mas qualquer um que segue essa proposta de serviço pode ser chamado de freelancer. Até aquele amigo do seu pai que trabalha com construção, por exemplo. Se ele fechou um serviço de construção da forma autônoma, ele pode ser considerado um freelancer. Essa vertente de trabalho pode ser muito bem aceita dependendo da situação. Eu acho que o meu caso é um exemplo disso. Por volta de fevereiro de 2022, eu trabalhava CLT em uma empresa. Até que um belo dia, o meu chefe chegou em mim e pediu pra conversar comigo. Quando eu cheguei na reunião, a moça do RH tava lá também. E aí eu meio que já previ o que ia acontecer. Eu cumpri o aviso e então fui demitida. E nesse momento eu decidi investir totalmente no freelancer até encontrar um outro trabalho. E eu já tô há mais de 2 anos trabalhando com isso. O tempo tá passando muito rápido. E eu realmente consegui me manter nesses tempos, somente com o meu trabalho. Claro que o canal e as lives acabam me dando um suporte a mais. Porém, se não fosse pelo freela, eu nem sei onde eu estaria. E eu admito, trabalhar com freelancer até que é muito bom. Eu consigo organizar os meus horários baseado na minha rotina. Por exemplo, nesse semestre eu tenho faculdade somente alguns dias da semana. Então nesses dias eu não foco tanto nas artes. Isso é uma coisa boa, porque me possibilita de focar em outras áreas, como a produção de vídeos pro canal, por exemplo. E outra coisa boa pra mim é o fato de eu poder trabalhar em casa ou onde eu precisar. Eu tenho o meu setup aqui no meu quarto, todo montado, todo bonitinho, e um local de trabalho confortável no qual eu consigo ficar tranquila. Mas caso eu precise sair de casa ou fazer uma viagem, eu tenho meu notebook pra poder trabalhar de forma remota. Inclusive, obrigado vovô e vovó pelo presente de aniversário, tá? Amo vocês. E eu acho que o principal de todos, eu não preciso lidar com cliente ruim. Em todo lugar existem pessoas ruins, e quando você tá prestando um serviço pra uma empresa de forma CLT, infelizmente você é forçado a lidar com essas pessoas. Sendo freelancer, de certa forma, eu posso escolher com quem trabalhar. Eu não fico à mercê daquilo realmente. E quando você tem a autonomia de poder falar não pra alguém que quer te dar dinheiro, é muito bom. Ainda não cheguei nessa parte, mas quem sabe um dia. Ok, então ser freelancer deve ser a melhor coisa do mundo, né? Eu vou entrar em contato com meu chefe agora pra assinar minha demissão e aí eu vou começar a trabalhar desse jeito, né? Na verdade, não é bem assim. Eu floreei muito o serviço do freelancer, né? Dá pra entender que tudo é um mar de rosas, mas não é bem assim. Eu trabalho assim por mais de 2 anos, então eu acho que eu tenho um pouquinho de autoridade pra falar sobre. Se você quer se adentrar no mundo do freela, você precisa entender que tudo tem uma parte ruim. A gente começa achando que já vai fechar vários pedidos e ter uma leva de clientes e rios de dinheiro, mas não. Inclusive, eu acho que essa é uma das, se não a pior parte de ser um trabalhador freelancer. Você não tem a garantia de que vai
vai ganhar dinheiro suficiente. Pode ter meses no qual você vai faturar muito, porém outros no qual você vai estar implorando por um trabalho. O fato é que essa área é muito instável. No CLT você tem a garantia de que até o 5º dia útil do mês seu salário vai sair, mas pro freelancer essa garantia não existe, e por consequência disso fica muito complicado de fazer planos ou idealizar alguma coisa, porque você não sabe se vai ter dinheiro para executá-los. O foco ele fica em pagar as contas, então muitas vezes não sobra para outras coisas. Por isso que muitos freelas colocam essa função como uma renda extra, algo para complementar o salário que eles já recebem da empresa que foram contratados. Pelo fato de ser um trabalho que você executa ele em casa, muitas vezes você não passa pela interação social, que é comum de ter nesse ambiente de trabalho. E eu admito que faz um pouquinho de falta, realmente é bem solitário. E quando acontece algo, você precisa resolver. Em uma empresa, quando rola um problema, existem áreas específicas para lidar com elas. Mas estando nessa posição, você precisa ser tudo. Você é o funcionário, o construtor, o RH, a gerência, o financeiro. Então fica uma sobrecarga muito grande. E muitas vezes você precisa se virar nos 30 para resolver totalmente sozinho. E claro, sobrecarga de função pode te prejudicar fisicamente e mentalmente. Por mais que você esteja trabalhando em casa e seguindo seus horários, se não tiver controle, isso pode ser algo ruim. Eu já me peguei enviando alteração para cliente às 3 horas da manhã, completamente cansada. Mas pelo fato de poder controlar o meu horário, muitas vezes eu acabava excedendo meu honorário, trabalhando em dias de folga e em noites adentro. Um professor de farmacologia me disse uma vez que a gente nunca se recupera de uma noite mal dormida. E isso é verdade, eu até hoje sinto os efeitos de uma noite ruim de sono. Acontece que isso acaba pegando na parte da saúde. Você não ter um ambiente ergonômico para trabalhar nos seus pedidos, não definir horários e se manter na sobrecarga de funções pode te prejudicar muito. Problemas físicos como dores pela falta de equipamento correto, baixa imunidade por excesso de trabalho e até mesmo LER pode ocorrer. Sendo freelancer, você não possui um plano de saúde, né? Além dos problemas físicos, o seu mental pode ser afetado. Ansiedade, depressão, burnout, tudo isso pode ser uma consequência de ser um freelancer. Da mesma forma como qualquer coisa no mundo, isso também possui o seu lado bom e o seu lado ruim. E como qualquer coisa existente, existem formas de lidar com ela. A dica principal que passo é: não caia de cabeça. No meu caso foi porque teve uma mudança brusca na minha vida. Eu não esperava ser demitida e por não esperar eu não me planejei. Mas se você possui a condição de escolher se permanece na empresa ou não, escolhe ficar, porque pelo menos você tem a garantia de salário. Se planeje antes de começar. Faça listas, orçamentos e guarde uma boa grana para emergência, porque sempre pode acontecer alguma coisa. Quando você já estiver confortável, procura a área no qual possa trabalhar e se perceber que é um local estável para investir, aí sim você pode abrir mão do contrato com a empresa para correr atrás disso. Apesar de ser freela, você precisa considerar isso como um trabalho CLT. Então você precisa de rotina e carga horária. Você precisa definir em quais horários e dias da semana para trabalhar, da mesma forma que precisa também definir folgas e pausas. Não adianta você deixar 3 dias da semana para o freela e trabalhar 24 horas seguidas nele. Tudo é questão de planejamento. Fazer isso pode quebrar muito galho e te ajudar no quesito da saúde. E por falar em saúde, não deixa ela de lado. Existem coisas comumente faladas, como se alimentar bem, beber água, ter uma boa noite de sono. Apesar de já estar cansado de ouvir isso, é de extrema necessidade que cuide para que essas práticas não se tornem coadjuvantes na sua vida. Se exercite também. Eu sei que muitas pessoas não possuem condição de pagar uma academia, mas práticas que movimentam o seu corpo não precisam ser executadas em uma. Caminhar na praça, pular corda, andar de bicicleta, tudo isso conta como exercício físico e é de graça. Outra coisa que é essencial para o cuidado da saúde é o seu local de trabalho. Eu sei que muitas pessoas não possuem a condição de ter um home office totalmente adaptado para suas necessidades, mas ao invés de desenhar na cama, você pode desenhar uma mesa com uma cadeira. Ao invés de você desenhar em um ambiente escuro, se colocar perto de uma janela com luz natural é uma boa ideia. O básico para se ter um ambiente de trabalho bom e saudável é uma mesa, cadeira, iluminação e tranquilidade. O restante você vai montando e trocando quanto puder. Pode parecer bobo, mas isso faz uma grande diferença, principalmente no ponto de vista da saúde física. Como eu tinha dito anteriormente, existe o lado bom e o lado ruim de você ser freelancer. Nada é 100% maravilhoso ou 100% horroroso. Você consegue mediar tudo sem correr o risco de se prejudicar. É uma boa forma de conseguir uma grana mais rápido sem ter que se vincular completamente a uma empresa. E o fato de você ser o seu chefe te dá a chance de adaptar a função a fim de ficar mais vantajoso pra você. Mas também tem o seu lado ruim. É uma faca de 2 gumes, né? Há tempos eu queria ter feito esse vídeo porque eu vejo muitas pessoas entrando no universo do freela, mas simplesmente sem planejamento. As pessoas elas começam e depois de alguns meses elas estão esgotadas física e mentalmente. Não é porque não ter um chefe gritando no seu ouvido que você não possa ter disciplina e organização no seu trabalho. E eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. Obrigada a todos que sempre me apoiaram e ajudaram esse canal e a gente se vê por aí.